Olá, boa tarde. Eu não sou um Luís Corte Real, que normalmente é o moderador deste podcast, que é o Bancast. Para quem não conhece, é o podcast da revista Bank, de cultura pop. Mas aqui os meus companheiros costumam ser os companheiros de um Luís. Eu chamo-me Cláudia Araújo Teixeira, sou responsável de comunicação e tenho esta missão muito dura, que é de estar aqui a substituir um Luís. Aqui ao meu lado é um Luís Filipe Silva e deste meu lado, eu confundo os lados, por isso o meu lado direito, o meu lado direito é o Bruno Martins Soares, que também costuma acompanhar-nos no Bancast. Depois o Guilherme Pimenta, que tem uma página no Instagram que é o Rapaz que Lê. Depois a Joana Costa, que é da página Leituras da Jo. E depois a Isabel Freitas, da página Sensações em Papel, que eu hoje já aprendi uma coisa muito interessante à hora do almoço. Foi que a Isabel, todos os dias, chega à casa e arquiva em pastas os lançamentos de cada uma das editoras. Isto é, todos os dias a Isabel, antes do jantar, antes de dar um beijo aos filhos, arquiva, vai aos sites das editoras, perceber o que Já tenho uma série de perguntas para ti. Eu sou péssima, eu senti-me super desorganizada, por isso, pronto. Eu vou abrir as hostilidades e se calhar começo aqui por um Luís. Olá, boa tarde. Antes de mais, um comentário precioso. Já percebi que ser-se influencer e booktuber não depende da idade. Olá, Isabel. Olá, Joana. Olá, Guilherme. Acho que estamos aqui muito bem representados. A primeira pergunta que eu vos fazia, penso que é um bocado óbvia, mas o que é para vocês ser um booktuber? O que é para vocês ser um influencer? E depois uma terceira pergunta óbvia. Que feedback é que vocês já tiveram dos vossos ouvintes que vos tenha feito mudar de opinião, que tenha sido inesperado? Que histórias é que vocês nos podem contar? Boa tarde a todos. Eu tenho uma página de Instagram só. Quer dizer, também tenho TikTok, mas é assim pouquinha, só para poder pôr alguma coisa, porque agora parece que está na moda, não é? E então, é assim, eu quando comecei a página, o que eu notava era que muitas das pessoas falavam comigo porque estavam a ler o mesmo livro ou já tinham lido e não tinham ninguém com quem comentar aquele livro, porque à volta delas ninguém gostava de ler. E então elas não tinham ninguém liam e depois não tinham ninguém com quem falar. E então achavam muito giro e iam comentar connosco. E então resolvi fazer um clube de leitura e foi quando começaram as leituras conjuntas. As leituras conjuntas servem para quê? Para nós irmos comentando o livro que estamos a ler em conjunto, porque há pessoas do Norte, há pessoas do Centro, há pessoas do Sul. E queres explicar um bocadinho como é que funciona? Sim, portanto, nós escolhemos um livro que queremos ler todos, ou que tenhamos todos. Depois fazemos metas diárias ou semanais, dependendo do tamanho do livro e daquilo que seja, e das páginas e do tipo de livro, que é para depois, quando comentarmos diária ou semanalmente, não irmos comentar nada que os outros não tenham lido, para não estragar a leitura de quem ainda não leu, não é? As metas servem simplesmente para isso. E depois, ou todos os dias ou semanalmente, vamos comentar aquilo que foi lido. Há por vezes alguns livros, por exemplo, de autores portugueses, que eu tenho um projeto que gosto de dar a conhecer autores portugueses, porque há muitos e acho que são pouco conhecidos. E às vezes pomos os autores no grupo de leitura. E eles gostam de ouvir, portanto, o que é que nós pensamos que vai acontecer a seguir, o que é que nós estamos a achar do que é que está a acontecer ali, e às vezes aquilo que a gente pensa que vai acontecer a seguir não tem nada a ver e eles acham imensa piada e gostam de acompanhar as leituras. E depois as pessoas acabam por ter com quem falar. Eu, por acaso, tenho uma dúvida, e pode ser para a Joana, que ainda não falou, ou para o quê? Boa tarde. Tenho uma dúvida. Como é que vocês escolhem um livro que interessa ao grupo? Isto é, qual é o processo de decisão? Se há assim um género que vocês de antemão decidem que é o género que vocês querem trabalhar? Como é que chegam ao consenso? Porque é difícil, não... São quantos membros normalmente, não é? Exato, mas neste caso não é escolher um livro, é escolher vários ao longo do mês. Então acabamos por ter um bocadinho de cada coisa. Portanto, quem não quer ler uma fantasia, lê um romance. Quem não quer ler um romance, lê uma não-ficção.
e acaba por haver vários livros para vários gostos. Portanto, assim também se torna mais fácil angariar mais pessoas terem companhia para ler, mais pessoas discutirem os mesmos livros, porque acabamos por juntar pessoas com os mesmos gostos. E quantos é que são agora? No Clube das eu tenho vários, não é? No Clube das Mosqueteiras já somos 111, penso eu. Eu e o Guilherme fizemos agora o Margem Sul a ler, que será para ser presencial com os autores portugueses também a irem lá o que nós fizermos a leitura. Esses ainda somos pouquinhos. E depois tenho outro projeto que se chama Pedacinhos de Felicidade, que lemos um livro por semana. Esses normalmente são as novidades que estão a sair, mas pronto, nas Mosqueteiras já somos à volta de uns 111. Sim. Depois era como a Joana disse, nós escolhemos vários géneros no mesmo mês, que é para porque nem toda a gente consegue ler um livro por semana ou dois, como nós lemos normalmente 2 ou 3 livros por semana. Quais são os vossos géneros favoritos? Vocês os 3. É assim, eu gosto de ler um bocadinho de tudo. Confesso que não ficção é aquilo que eu leio menos, não é? O meu género preferido é romance, mas gosto muito de thrillers também. E vocês? Eu por acaso, comecei a ler com fantasia, com o mestre Andrzej Sapkowski, The Witcher, e a partir daí, portanto, eu nunca larguei a fantasia e fui sempre alargando os meus horizontes. Portanto, neste momento, o género que eu mais gosto de longe é romances históricos, porque acho que me dão sempre qualquer coisa, dão-me sempre algo a mais a nível de conhecimento e é muito enriquecedor, mas também já expandi para romances. O único subgénero que eu não gosto é aquele tipo de romances de cordel, ou então literatura erótica, mas lá está, são romances que eu percebo que muitas pessoas gostem e que há aí títulos que vendem muito, mas não é algo que me puxe para ler. Mas se formos mesmo a falar dos favoritos, é mesmo romance histórico e fantasia. Vocês tentam ter uma atitude sempre positiva relativamente àquilo que leem e que criticam, ou já houve situações em que este livro é tão mau que eu tenho mesmo que falar dele, que é para o pessoal evitá-lo? Sim, eu quando era crítico, já fui crítico há muito tempo atrás no DNA, eu de facto tinha um princípio que é: eu não vou dar visibilidade aos livros que não gosto. O que é que vocês acham, portanto, daquilo que o Luís estava a dizer? Exatamente ao contrário. Estava a discutir isso com uma amiga minha no outro dia, porque a razão pela qual eu não gosto do livro é a razão que outra pessoa poderá gostar. E eu tenho um gosto assim um bocadinho mais para o lado da fantasia, romance contemporâneo e thriller, gosto muito de policiais e tudo mais. Se me puserem um livro de não ficção, um livro de romance histórico, um livro de ficção histórica, eu fico a olhar para aquilo do estilo, não me entrega aquilo que eu preciso no livro. No entanto, entrega a outras pessoas. Então, a minha forma de criticar livros é mais aquele do estilo: eu não gostei porque isto, mas qualquer pessoa que goste disto ia adorar. Tenho plena noção disso, mas para mim não funcionou. E a razão pela qual eu não gosto é a razão pela outra pessoa poderá gostar. E é isso que é tão bom nesta comunidade. É que há um espectro gigantesco de gostos e não dá para agradar a toda a gente, mas os livros agradam sempre a alguém. E vocês leem sempre físico, leem e-books, por exemplo? Eu leio nos 2 formatos. Inglês, português, sempre? Português. Ainda estou a entrar no mundo dos audiobooks em inglês, mas acho que é preciso um nível de concentração. Portanto, não é só estar a fazer qualquer coisa e ouvir o audiobook. Nós temos mesmo de estar focados naquilo em que estamos a ouvir. E às vezes nem sempre é fácil, dependendo da situação que escolhemos para ouvir o audiobook. Em relação à parte da visibilidade dos livros maus, aliás, não há livros maus nem bons, era o que a Joana estava a dizer. Portanto, o que eu não gosto num livro pode ser que outra pessoa goste, mas eu, como me tornei leitor há pouco tempo, ainda não tive esse tipo de desilusão tão grande. Há um título que é enorme, que fez um furor enorme, que não me cativou particularmente, que é um thriller, que é Um Fogo Lento, da Paula Hawkins. Vi muitas pessoas a falar muito bem, mas não achei que fosse nada de especial. E quando eu fiz a minha opinião, lá está, foi isso que eu disse. Portanto, disse que, primeiro, acho que esta parte de nós catalogarmos os livros como thriller, romance histórico, etc., por vezes nem sempre funciona. Porque aquilo portanto, é um mistério, tudo bem, é um suspense, mas ao mesmo tempo não é bem um thriller, é mais um drama. E portanto, nós que vamos, eu pelo menos que fui com essa ideia de ler um thriller
como encontrei uma coisa completamente diferente, não me cativou. Agora, se calhar teve a ver com o facto de eu achar que ia ler uma coisa e li outra, lá está. Porque se calhar se fosse com outro mindset, se calhar iria gostar bastante do livro, mas não foi o caso. Posso só adicionar aqui uma coisa em relação aos audiolivros. Leitura imersiva. Ler o audiolivro ao mesmo tempo que tens o livro à tua frente. É perfeito, porque tu não estás distraído com outra coisa e concentras-te duplamente naquilo que estás a ler. Nunca tentei, por acaso. É verdade. Muito Experimentem e interessante. depois digam-me. Eu fiz isso com Piranesi, que é um livro que não é muito corrido, não é muito rápido, portanto acaba por ser um bocadinho aborrecido e talvez... Mas é por ser diferente, não é por ser de facto aborrecido, é diferente. E ler ao mesmo tempo que se ouve, entra-se no mundo de uma forma completamente diferente. Eu estava lá. Eu lembro-me da cor das paredes. E eu nunca me lembro da descrição das coisas nos livros. É muito bom. Depois digam-me se gostaram. É muito fixe. E você? Força, Silva. Eu também gosto. Gosto muito de fazer isso. A lanchar é ótimo, estar a olhar para o livro e ao mesmo tempo a ouvi-lo é uma maravilha. Mas pronto, só agora em relação à vossa questão anterior, eu costumo dizer que eu não faço críticas de livros. Eu dou a opinião das sensações que os livros me transmitiram enquanto eu lia. Porque é diferente. É exatamente isso que eles disseram. Aquele livro falámos disso há pouco, numa altura, aquele livro lido para mim naquela altura transmitiu-me uma coisa, que se calhar o mesmo livro lido numa outra ocasião não me transmitiria da mesma maneira, assim como pode acontecer a outras pessoas. Portanto, eu ao princípio até punha quantas estrelas eu achava que os livros tinham na opinião e deixei de fazer isso, porque as pessoas depois, ao verem as estrelas, já não vão ler o resto. E aquilo que eu estou lá a dizer pode fazer muito sentido a uma pessoa que se visse a estrela já não ia ler e depois não ia ler o livro. Vocês sentem que, desde que começaram a fazer crítica, a fazer comentários, a pensar sobre aquilo que leram e a terem que explicar aos outros o que leram, isso tem influenciado a escolha dos próximos livros e até a forma como leem, sabendo que daqui eu vou ter que basicamente fazer um trabalho de casa? Eu até agora acho que nunca me apercebi disso. Até agora li sempre só aquilo que tinha mesmo vontade de ler. Aconteceu-me foi partir para outros géneros que até ali não lia tanto e que vi que até gostava. Pronto, que até ali eu gostava muito de romances de época e lia romances de época muitos e o resto lia alguma coisa. E agora leio de tudo mais espaçadamente. E sentem que estão a ser influenciados uns pelos outros? Sim, porque escolhemos em conjunto, que é para podermos ler em conjunto. Por exemplo, eu e o Guilherme, quando escolhemos para o clube de leitura, vamos ler este. Ele disse, este se calhar não, porque eu não sei quantas tem o outro, e então acabamos por escolher. Somos influenciados por aquilo que uns e outros querem ler na altura. Penso que sim. Eu, por acaso, tenho uma pergunta assim, bem dos primórdios. Eu pergunto-me porquê é que vocês criaram estas páginas. Quando é que surge esta vontade? Porque isto tira-vos, não é tirar a um mau termo, isto ocupa-vos muito tempo da vossa vida. É que não é só lerem, é fazerem publicações, escrever críticas. Quando é que vocês sentiram esta necessidade que é uma necessidade, não é? De criarem de partilharem, de lerem em conjunto? Quando é que isto surge? Eu, por acaso, comecei por causa da Isabel. Eu lembro-me perfeitamente, estava na escola e, entretanto, a minha professora de português, portanto, ia haver uma apresentação de um livro de Fernando Pessoa, o da Sara Rodi. E eu fiquei bastante curioso, porque eu tinha-me tornado leitor há pouco tempo e, já que fazia parte do programa, por que não ir ver essa apresentação? E estava lá a Isabel, juntamente com a professora América, que é a irmã da Isabel, que é a professora bibliotecária, e... Entretanto, a professora América esteve-me a dizer o que é que a Isabel fazia e eu fui buscar e pensei, isto é brilhante. E então eu depois adaptei o que a Isabel fazia ao meu gosto pessoal. Eu sim tenho uma página no Instagram, mas o meu foco mesmo é o YouTube. Todas as opiniões que eu gravo vão para o YouTube. Eu escrevo opiniões muito esporadicamente, porque eu prefiro, lá está, isto é de preferência, eu prefiro... ligar a câmara e sair o que tem de sair, do que estar a escolher informação porque o Instagram tem
aquele limite de caracteres máximos por publicação. E eu no YouTube sinto que não tenho essa limitação. E foi por causa da Isabel que eu comecei. E pronto, e foi isso. Vocês todos têm milhares de seguidores. Como é que isso aconteceu? Não é toda a gente que consegue, não é? Tempo e Então. consistência, paciência e coragem para às vezes aguentar certas situações, mas eu acho que é mesmo tempo, consistência, carinho por aquilo que fazemos. Mas consistência tipo todos os dias? Não obrigatoriamente, mas pelo menos 2 em 2, todos os dias. Ok, vamos pelo menos os stories todos os dias. Os posts são coisas mais trabalhadas. O meu Instagram é extremamente descontraído. As fotos são sempre no mesmo fundo, mesmo para não ter muito trabalho de fazer tirar fotos e sair de casa de propósito. Já de propósito para poder dar mais qualidade ao conteúdo do que à parte fotográfica. Estou lá para falar do livro, não da paisagem. Nada contra quem faz fotos lindas, eu adoro fotos lindas e vou sempre lá comentar, adorei a foto, e depois comento o livro, mas não é muito o meu estilo. Mas eu acho que consistência, estar lá todos os dias. Vocês mantêm essa consistência já com trabalho prévio, por exemplo, para colmatar ausências nas férias? Vocês fazem já um planeamento com alguma antecipação daquilo que vão publicar? Sim, o YouTube por acaso tem uma ferramenta que é muito útil nesse aspecto, porque eu, por exemplo, quando fui de férias ano passado, ainda estava a começar no YouTube, mas fiz questão de estar 2-3 dias a gravar só, a editar e renderizar tudo e ir lançando vídeo 2 em 2 dias. Portanto, o YouTube tem essa facilidade de agendamento. Portanto, eu gravei os vídeos 2 dias, 3 antes de ir de férias, editei tudo, renderizei tudo e depois o YouTube foi publicando automaticamente, que era para não estar com esse problema do estou de férias ou essa desculpa do vou de férias, não posso publicar. E ainda bem que o Instagram finalmente agora pôs essa opção também, acho que é muito útil, porque nós não temos de estar ali tudo a fazer em cima do joelho, e é muito mais fácil para mim, pelo menos, eu ir agendando tudo à medida que quer que saia. Pronto. E agora, falando de livros, quais são os vossos autores favoritos? Quantos é que podemos dizer? Pois, nós temos muitos. Eu confesso que neste momento quero conhecer muitos autores portugueses, porque eu acho que temos literatura em Portugal muito boa, que as pessoas não conhecem e que não querem conhecer, porque não se preocupam com isso. Eu recomendo imenso o Luís Filipe Silva. E que talvez se nós falarmos nisso as pessoas vão conhecer e que são tão, eu não direi melhores, mas tão bons como os estrangeiros, não é? E foi aí que eu comecei primeiro, todos os meses tento conhecer pelo menos um autor novo. No meu projeto tenho sempre um novo e um que já gostei de ler e que quero ler o que ele escreveu outra vez, que é para irmos sempre ver. Agora, de resto, há muita coisa. Por exemplo, das saídas de emergência, adoro a Loretta Chase, por exemplo. Já li tudo dela. Jenny Colgan, a mesma coisa. Pronto, romances, não é? Joana. Já agora, vou só dizer uma coisa. Há bocado perguntaram como é que começaram. Eu não cheguei a dizer. Eu fui um bocadinho por acaso. Porque o meu filho era músico, e ainda é, não é? Agora é músico, produtor, e estava na academia de música 5 horas às vezes à espera dele, e levava livros e lia muito. E então, como vi que havia páginas que depois publicavam as opiniões dos livros, foi como começou. E depois, a partir daí, então foi evoluindo e agora... Em relação à forma como comecei já agora, lembram-se quando a Isabel disse que junta pessoas que querem falar sobre livros? Eu também não tinha. Então criei a página para angriar pessoas, por assim dizer, para fazer amigos com quem pudesse conversar sobre livros, porque ninguém lia que eu conhecesse. Pronto. Em termos de autores favoritos, eu sou mais de géneros do que de autores. Como eu sou muito fã de fantasia, uma boa Sarah J. Maas, essas coisas assim, fantasias com romances pelo meio, thrillers, gosto de muita coisa, mas é a mesma coisa que me perguntarem a minha comida favorita. Não tenho. Gosto de tanta coisa que não tenho assim nada que diga, eu até comprava a lista de compras. Não tenho assim nada. Eu, por acaso, a nível de autores favoritos, tenho 2 a que me sou muito fiel, que é o Andrzej Sapkowski. Eu comecei com ele e quero ler tudo dele que ele fez até agora. E fiquei muito contente quando vi que a Saída de Emergência editou o ano passado a outra trilogia que ele tem. Fiquei muito contente. E lá está, por exemplo, aqui já temos aqui uma divergência.
a Joana gosta mais destas fantasias com romance, eu prefiro 1000 vezes uma fantasia ao estilo de The Witcher, politicamente densa, socialmente complicada, mas que ele não tem o problema de não explicar tudo num livro. Vai sendo tudo explicado ao longo da saga. E, portanto, é desse tipo de fantasia que eu gosto, por isso é que estou muito ansioso para ler Brandon Sanderson, Steven Erikson, estou muito curioso. E depois tenho o Steven Saylor, que escreve romances históricos passados em Roma. Ele tem uma série que se chama Roma Sub Rosa, que cobre o último século de Roma, e são os meus 2 autores favoritos, sem sombra de dúvida. É o mais do que divergência, diria diversidade, certo? Joana? Não, eu ia dizer que, por exemplo, fantasia juvenil. Tenho de experimentar. Vais começar por aquilo que eu te disse. Porquê? Porque fantasia juvenil tem uma magia completamente diferente de uma fantasia adulta, por assim dizer. Uma fantasia mais pesada, é mágica, tem outros elementos completamente diferentes que a mim me lembram da razão pela qual eu gosto tanto de ler. É a magia, é viver noutro mundo, passar para outro sítio e meio que sair da vida real, às vezes durante um bocadinho também sabe bem, entrar em mundos diferentes, com personagens diferentes, fazer quase amizades com os personagens. A juvenil, são crianças, são adoráveis, são fofos. Quando às vezes são maus, na realidade não querem ser maus, porque as crianças não são muito más por natureza. Então é tudo mais puro, mais honesto, mais sensato até. Crianças conseguem ser mais sensatas que adultos, infelizmente. Eu não sei, é diferente, é mágico. Na minha opinião, é mágico. Eu, por acaso, agora vou, se calhar, sair da magia e vou assim para a parte sórdida deste negócio. Não, primeiro para dizer que o Guilherme não é a parte sórdida. Antes da sórdida vou dizer uma coisa sobre o Guilherme. O Guilherme tem um gosto também muito específico por não ficção, por história. E eu acho que também faz aqui acho que nós começamos a conhecer as pessoas por os géneros literários. Mas pronto. Agora para a parte mais sórdida, ou se calhar mais obreira do vosso trabalho. Vocês sentem que a comunidade tem crescido imenso, não é? Todos os dias aparecem novas páginas, booktalks, Instagrammers, o Facebook já não existe, não é? A minha pergunta é, vocês sentem ou isso influencia o vosso trabalho? Porque as editoras como nós estão cada vez mais próximas, estão cada vez a testar a forma como vão chegar aos leitores. Se vocês sentem essa pressão das editoras, se isso já vos afeta enquanto leitores ou nas vossas decisões como leitores, e de que forma vocês conseguem até contornar, se é que já vos aconteceu, este quase assédio das editoras. Porque eu não sei se vocês escolhem o que querem e as editoras livremente vos cedem os livros ou se vocês também cedem a uma sugestão que a editora vos possa dar. Eu tenho esta pergunta e depois tenho uma outra mais à frente. Mas pronto, gostava de perceber essa ligação com as editoras. Eu até agora ainda não tive nenhum livro que me enviassem que eu não quisesse ler. Para já foi tudo coisas conversadas e pedidas, normalmente por mim, daí serem sempre coisas que em princípio eu irei gostar, porque senão não iria pedir, não é? Mas eu já vi muita gente a receber coisas que não pediu e que depois nem tem interesse em ler e que depois poderá ou não ler ou dar uma opinião que não é favorável porque seria uma coisa que não ia ler entretanto. Mas no meu caso ainda não aconteceu. E depois há quem poderia gostar de ler aquele livro que não recebe e não poderá dar uma opinião justa, não é? Estamos a falar isso à hora do almoço, precisamente. Porquê? Porque eu de facto já recebi 4 ou 5 talvez que não tenha pedido e que não eram muito o meu estilo. Se me forcei a ler, 2 sim, os outros não, porque até gostei, foi maravilhoso. Agora, aqueles 2 que não foram tão bons, fiz um bocadinho de frete para ler. Mas porquê? Voltamos ao mesmo. A razão pela qual eu não gosto deles é a razão pela qual outra pessoa qualquer poderá gostar. Então eu vou querer na mesma ler, sorte é que são raros, porque eu vou ser sincera, não gosto de ler aquilo que tecnicamente não gostaria mesmo de ler. Mas eu faço o esforço para ler, para conseguir também publicar, postar, mostrar a toda a gente que se calhar, eu por mais que não tenha gostado desse livro, muita gente poderá gostar. Sentes a pressão das editoras? Tu já sentes a pressão da que a editora quer que tu fales sobre determinado livro? Não, eu sinto um dever de responsabilidade. Pressão, não. Mas um dever de responsabilidade. Eles enviaram,
com todo o carinho, agradeço, maravilhoso, super grata. Vou tentar dar alguma coisa de volta, vou ler e vou dar a minha opinião sobre ele. Mas pressão especificamente, eu, pelo menos, nunca notei. Eu acho que é mais isto que a Joana estava a dizer. Não é propriamente a pressão, mas por outro lado, aliás, nós já vamos recebendo livros quase semanalmente, acho eu, e às vezes eu olho para a estante e não é pressão, é do género, a editora enviou-me isto, eu ainda não li, mas não... Exato, mas se não me apetecer a ler aquilo, eu não vou ler. Atenção, é assim, se a editora me enviou, eu irei fazer o meu dever, claro, pronto. Mas por acaso aconteceu já recentemente 3 vezes enviarem-me um livro que não era propriamente o meu género, e um deles eu realmente até depois disse na opinião que não era bem aquilo que era o meu género, pegando no que tu disseste, que pessoas que gostem daquilo irá ser incrível, mas como não está particularmente dentro do meu gosto pessoal, eu disse que não ia de encontro ao que eu gostava. Então vocês estão dependentes de plataformas que não controlam, não é? Vocês estão dependentes do Instagram, estão dependentes do TikTok, estão dependentes do YouTube, tudo de grandes empresas que não se interessam por nenhum de nós. Como é que vocês dão a volta? Já o que é que vocês sentem em termos de dependência, em termos de confiança no vosso próprio crescimento face a este tipo de plataformas? Sentem apoio? Sentem que realmente estão onde deviam estar, ou se preferiam ter alguma coisa mais independente, como um blog, por exemplo? E o outro é, como é que dão a volta aos algoritmos que estão sempre a mudar, não necessariamente em vosso favor? Das plataformas, acho que não sinto apoio nenhum, sou sincero. Existem certas funções, como por exemplo o Instagram agora incluiu, onde permite o agendamento de publicações, mas apoio diretamente das plataformas não, mas das editoras, sem dúvida alguma, porque ao fim e ao cabo são as editoras que nos dão conteúdo também para nós podermos produzir. Por isso é que é esta interajuda. Portanto, nós divulgamos os livros das editoras, mas ao mesmo tempo também temos conteúdo para pôr no nosso canal para não falhar na consistência, como a Joana estava a dizer. Eu por exemplo, das plataformas não sinto apoio nenhum, como o Guilherme diz, das editoras sim. Todas elas sentimos sempre apoio. O que eu sinto mais para continuar, por exemplo, como a Cláudia disse, eu tenho a preocupação de todos os dias ir ver o que é que está em pré-venda para pôr em pastas do que vai sair naquele dia, para no dia do lançamento eu pôr a indicação que naquele dia chega às livrarias aqueles livros. Os que mais me chamam a atenção, porque há muitos, não é? Quantos livros é que se publicam em Portugal por dia? Muitos. Há dias que, por exemplo, no Instagram nós só podemos pôr 10 fotografias. Há dias que eu tenho que fazer reels e que não dá para ler exatamente muito bem o que eu ponho lá, porque há muito mais de 10 para sair. E são só os que me chamaram mais a atenção, porque há mais, não é? Não é? E o que é que vocês acham disso? Porque como é que vocês acham que o mercado livreiro em Portugal está a evoluir? O que é que vocês sentem? Acho que, lá está, isto de um ponto de vista de uma pessoa que não está neste mercado há muito tempo. Acho que há muita diversidade, acho que há livros para todos os gostos e acho que as pessoas não têm o critério de não gosto de ler. Porque há sempre algum livro que a pessoa, se quiser tentar, que vai gostar e que vai levar ao gosto pela leitura. E acho que esse tipo de diversidade, hoje em dia, para nós jovens, acho que é muito bom porque nós, por exemplo, está ali uma professora, a Maria João, e eu, por exemplo, eu não ganhei o gosto com os livros que me obrigavam a ler na escola. Eu ganhei o gosto pelos livros que eu percebi que teria interesse em ler. Então, e sai essa diversidade, sai a diversidade dos editores, se há tanto livro a ser publicado todos os dias, porque é que as pessoas não leem? Porque os últimos números dizem qualquer coisa como mais de 80% dos portugueses não leem sequer um livro por ano. Mas o número de pessoas que leem tem vindo a aumentar. Ok. Especialmente desde a pandemia. Isto aqui não é mentira para ninguém. E sobretudo este género que tu falavas há pouco, desta fantasia juvenil, young adult. Eu acho que quando houve a pandemia muita gente quis fugir do mundo. E com razão, o mundo estava assim um bocado
duvidoso, no mínimo. E nós não sabíamos se ia existir mundo depois, não é? Exatamente, era tudo. Muitos não acreditavam em nada, outros acreditavam em tudo. Era ali um extremo gigantesco e cada pessoa tinha a sua opinião e a forma de muita gente se distrair era ler. Ou ver televisão, ou ver séries, seja o que for, mas a leitura, não digo que tenha virado moda novamente, mas voltou a florescer, por assim dizer, e isso foi provavelmente a maior que eu notei, a maior diferença nos últimos anos. Por exemplo, a minha irmã é professora bibliotecária numa escola básica e secundária. Uma das coisas que eu tentei que ela levasse livros mais recentes para lá. E conseguiu, naquela escola, não é? Nas outras ainda não consegui, que ela tivesse uma estante onde tem os livros mais recentes. E o que nós nos apercebemos é que há miúdos que vão imediatamente atrás dos outros que vão entregar aquilo para trazer de volta. Portanto, acho que se nós mudássemos, se calhar, o tipo de leitura que os miúdos têm logo na escoa, e é uma das coisas que eu também tento fazer... Que é algo que a gente já falou várias vezes, não é? Porque é o que sentimos. A leitura tem de ser um prazer, não uma obrigação, exatamente, não é? Exatamente. Mas já há professoras que deixam os miúdos escolher o livro para ler e para apresentar na sala. E eu penso que aí eles conseguem fazer com que eles comecem a ganhar o gosto pela leitura. No Facebook, no outro dia, alguém perguntava como é que incentivavam a leitura no nosso país e eu fiquei a responder, e eu até concordo um bocado, é proibir os livros. Tudo o que é feito por pecado sabe muito melhor. É verdade. Eu agora vou fazer aqui mais uma pergunta, porque e vocês já foram uma espécie de cobaias. Vocês já foram beta readers de um livro que vai ser em agosto, de um Luís Corte Real, que foi um Lisboa Noir. A minha pergunta é, e até porque eu acho que estamos todos a viver uma fase de experimentação, não é? Nós não temos a certeza até se o que aparece no Instagram efetivamente se transforma em leitores, se aquelas recomendações viram listas de compras de livros. Minha pergunta é, isto de serem chamados a serem beta readers, lerem um manuscrito antes deste ser publicado, dar a vossa opinião, isso dá-vos prazer ou não vos tira o prazer de ler um livro? O que é que acontece? Gostam dessa ideia? Não gostam? Eu adoro reler livros. Eu sei que a maior parte das pessoas não gosta, mas eu gosto. Eu, por exemplo, eu leio um livro que me faz lembrar outro e depois, quando acabo, vou pegar no outro porque não digo que leio o livro completo, mas vou reler algumas partes. Portanto, o ser beta reader não vai fazer com que eu deixe de ler o livro quando ele sair. Porque eu acho que cada vez que a gente lê é uma experiência diferente, porque é um momento diferente e vai dar sempre uma experiência diferente naquela leitura. Só acrescentar, eu não fiz beta reader desse livro, mas fiz da Maldição das Santas. Esse eu vou reler. Porquê? Porque eu li em inglês. Mas honestamente, só de pensar que eu estava a ler um livro, primeiro que praticamente toda a gente no mundo, não é em Portugal, desculpem, no mundo, porque o livro só saiu em maio, foi uma honra gigantesca para mim. Eu estava-me a sentir maravilhosa, tipo, eu estou a ler isto, este livro está brutal, eu vou ter a oportunidade de ler este livro antes de toda a gente. Ótimo, mas vou reler porque quero ver a tradução, quero voltar a entrar naquele mundo à portuguesa, por assim dizer. De todo não tira à vontade, até porque é interessante, de um ponto de vista de nós, não é? Nós já lemos um livro do Luís, é interessante ver como é que a escrita dele evoluiu. E nós falámos na apresentação do Vítor Carmona e ele perguntou-me se eu estava a gostar mais deste ou se gostei do que nós lemos. E eu disse que estava a gostar mais deste porque achava que era mais acessível e que... Porque o que leram anterior foi o Benjamin Tormenta, foram Desde as Moscas Têm Fome. Exatamente. E este é mais acessível e nota-se uma evolução da escrita do Luís. Portanto, está a ser um prazer enorme. Há alguma coisa que vos afaste imediatamente de um livro? Desde, sei lá, um tipo de escrita ou erros ortográficos ou sei lá o que mais? Erros. Eu não digo que afaste, mas realmente quando há erros quebra a leitura e às vezes a gente põe um bocadinho de lado, vai para o outro e depois volta ali, porque quebra e a gente às vezes está a querer ler ali o livro de seguida, está até a gostar muito, mas depois se houver muitos acaba por quebrar um bocadinho a leitura. Para mim, por acaso, não, porque ainda não apanhei nenhum livro que tivesse mal escrito.
Mas lá está, eu ainda sou novo no meio disto tudo, portanto, particularmente ainda não me aconteceu. Mas já li livros que têm estilos de escrita completamente diferentes e a mim não me fez confusão desde que a história seja cativante. Acho que é o principal. Também estávamos a falar isto à hora do almoço. Eu sou revisora de texto, portanto, para mim tudo o que não cai naquilo que está estipulado, afinal de contas, na língua portuguesa, erros, os diálogos distribuídos de forma diferente só porque agir ser diferente, não, faz-me confusão, mas a culpa é minha, porque eu estou formatada a um certo tipo de escrita, a um certo tipo de display de linhas, e depois chego ali e fico bloqueada porque isto não está certo. Algo de errado não está certo. Mas como assim distribuídos de forma diferente? Estamos a falar de João Tordo. Eu nunca li, mas que as falas... Nunca tive o interesse, não faz parte, se virem, aquilo que eu disse até agora não faz parte do meu estilo, pronto. Mas que o Guilherme estava-me a dizer que a forma como as falas estão dispostas não é nem o travessão, o parágrafo travessão, nem as aspas em que cada pessoa fala em linha diferente, em parágrafo diferente. Deixa-me só acrescentar algo. Isto é num dos livros do João Tordo. Eu não sei se a escrita se mantém toda assim, mas temos, por exemplo, o exemplo do Saramago, não é? O Saramago tem um estilo de escrita único e muitas vezes não obedece a esse tipo de regras de formatação. Lá está. Mas não é por isso, na minha opinião, que o livro deixa de ser bom. Mas eu concordo que ele continua a ser bom. Eu só não consigo ler. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. No passado, quer dizer, opiniões sempre as tivemos todos. Mas no passado, a disseminação e a visibilidade das opiniões literárias estava reservada aos críticos literários, por assim dizer, assim autodenominados, na imprensa. Agora, com a democratização das plataformas e das redes sociais, outras pessoas entraram para o meio. Vocês sentem-se a concordar, a discordar das opiniões mais oficiais ou oficiosas? Já tiveram situações em que não percebem porque é que há aquela opinião quando o livro é tão bom ou vice-versa? Eu acho que as redes sociais são muito boas, mas há pessoas depois que acham que podem escrever o que quiserem e depois às vezes dão umas opiniões que lhes passa pela cabeça e que não pensam às vezes no que é que estão a escrever. E eu já vi às vezes opiniões que não sei como é que a pessoa chegou ali, não é? Eu tento sempre pensar que por trás da opinião que eu estou a dar daquele livro está uma pessoa que o escreveu e que quando o escreveu, se for ler aquilo que eu disse, ele vai sentir alguma coisa, boa, má. E eu tento sempre, mesmo que tenha que dizer alguma coisa que não seja tão boa ou que não seja aquilo que a pessoa está a pensar, de uma maneira que não o vá magoar ou ofender, porque é uma pessoa que está por trás daquilo. Isso vai encontrar aquilo que eu ia dizer, que eu ia perguntar agora, dentro de encaixar, que era se vocês também pensam, quando vocês estão a escrever, e por favor respondam àquilo que o Luís... Mas vocês também pensam em quem é que vai ler as vossas... Sim, porque as outras pessoas, o que é que eu tento fazer? Por exemplo, às vezes eu leio uma opinião de alguém e a maior parte das coisas que está no início é a sinopse do livro, que já vem no próprio livro, não é? O que é que eu tento fazer? Eu li o livro e o que é que naquele livro me chamou a atenção, sem estragar a história, que possa fazer alguém se interessar por aquela história. E é isso que eu tento transmitir. E depois, então, dizer o que é que ele me transmitiu a mim. Mas há pessoas, às vezes, que escrevem qualquer coisa que lhes vem à cabeça. E depois... Este é um tema um bocadinho sensível, vou concordar. Acho que é preciso... Temos uma comunidade, afinal de contas, que é pública. Portanto, toda a gente poderá ler as nossas coisas. É preciso ser muito responsável, ter muito sentido de responsabilidade também em relação àquilo que escrevemos para as outras pessoas. Tanto bookstagramas, booktubers, pessoas que estão na comunidade, como pessoas que não estão. A não usar certo tipo de diálogo, se calhar só nós é que compreendemos melhor, não dizer coisas descabidas. Acho que é preciso ter muito sentido de responsabilidade. E há pessoas a quem eu já dei livros, que eu já dei 5 estrelas, que pessoas deram 2, com críticas de facto que faziam sentido, e já vi o mesmo caso e a pessoa mandou para lá umas palavras quaisquer, que eu sei bem o que é que ela disse, que não faziam sentido nenhum,
e que se alguém lesse aquilo ficava tipo, não faz sentido. Portanto, eu acho que é preciso ter muita responsabilidade e muito sentido de noção daquilo que se escreve. Eu lá está, eu quando não gosto tanto de um livro, não tento explorar bem a parte negativa, tento enaltecer a parte positiva e explicar o porquê que aquele livro não funcionou comigo. Mas já me deparei, e por exemplo, pegando em The Witcher, já vi que pessoas que não gostaram pelo tipo de complexidade, porque não percebem como é que ele quer contar a história, porque ele anda para trás e para a frente e às vezes pode ser confuso. Mas é uma crítica válida, porque isso efetivamente acontece. Mas lá está, isso é o que me faz apaixonar pelos livros do Sapkowski e é o que faz fugir outras pessoas dos livros dele. Deixa-me te dizer só uma coisa. Eu gosto imenso do Sapkowski, já várias vezes o referi, ao contrário do Erikson, que eu acho que apesar de ser bastante rico, é extremamente denso e não sai dessa densidade. E o Sapkowski não. O Sapkowski quase que salta, quase que dança, tem uma série de técnicas completamente diferentes e eu percebo que haja pessoas, por exemplo, achem aquilo superficial, confuso, que não, mas há sempre uma linha qualquer que funciona muitíssimo bem no Sapkowski, por isso queria só partilhar que também partilho a tua opinião. Bem, nós ficaríamos aqui a feira toda a conversar, porque este assunto poderia ser em vários capítulos. Queria muito agradecer à Joana, ao Guilherme, à Isabel, claro, ao Bruno e ao Luís, mas vou encostar o microfone, desculpa, João. Mas queria também abrir um bocadinho aqui o espaço ao debate. Se alguém quiser colocar uma pergunta, falar da sua experiência, porque eu sei que estão aqui. Está aqui a Cátia, está aqui a Borboleteca, está aqui a Leitoras Honestas, está o Geek Overbooked. Por isso, são tudo pessoas que têm páginas muito ativas. A Maria João Covas, do Livros com Gosto, estava-me a esquecer. Por isso, se quiserem colocar alguma questão, partilharem a experiência das páginas, temos pouquíssimo tempo, mas ainda dá. Eu queria perguntar aos três, mas principalmente à Joana, porque eu sei que ela tem uma opinião muito própria sobre isto, quais são as diferenças dos tipos de Instagrammers que existem neste momento em relação aos livros? Isso é um bocadinho controvérsia, não? Digo eu, que os nervos. Não, é assim, eu acho que há grupos. Eu não vou dizer que não há grupos, porque há grupos. Há grupos que se dividem em pessoas que se conhecem, há grupos que se dividem em géneros. Há muita gente que lê formatos que outras pessoas não leem, por exemplo, mangá. Há uma grande comunidade de pessoas que leem mangá, mas os outros não leem de todo, nem têm muito interesse em ler, eu acho, pois não. Precisamente. Então, os grupos que acontecem... Novelas gráficas, exatamente. Portanto, mangá é a parte japonesa e que até se lê ao contrário, são experiências giríssimas, mas eu acho que os grupos são muito baseados tanto no género como nas pessoas que se conhecem. E vou parar a conversa por aqui porque eu não quero ir muito mais longe. Olá, boa tarde. Eu sinto-me quase na obrigação porque o Guilherme falou em mim e, portanto, eu acho que as redes sociais são fundamentais para fazer a divulgação dos livros e acho que a escola tem que mudar. E aqui falo como youtuber e como professora. Eu acho que, fundamentalmente, nas idades mais novas, a escola tem que se abrir aos novos escritores e tem que se abrir às novas tendências. E também acho que neste momento não se justifica essa não abertura, porque há uma imensidão de autores, quer nacionais, quer estrangeiros, com uma qualidade linguística que obviamente não está ainda no cânon, não são clássicos, mas são os contemporâneos, são os nossos leitores. E nós sabemos que os nossos clássicos, no seu tempo, também não foram considerados. E, portanto, é natural que isso aconteça, mas eu acho que os professores, a escola em geral, têm que se abrir à nova literatura, fundamentalmente nas idades mais baixas, para criar o gosto pela literatura. E eu considero que temos que levar também as redes sociais para a escola, porque há muita coisa a ser feita com muita qualidade nas redes sociais, por gente mais jovem, por gente mais clássica, mais antiga, mas que é preciso também levar esse novo universo para a escola e debater com os miúdos e dar-lhes a liberdade
e continuo a dizer, principalmente nas idades mais baixas, deles lerem aquilo que eles gostam de ler. Não somos obrigados todos a ter o mesmo gosto e a escola não pode ser uma imposição a nível de gosto, porque a leitura, acima de tudo, é um prazer. Desculpa, era só para dizer isto. Não, tudo bem, muito obrigado, professora. Eu concordo plenamente, eu acho que todos nós aqui concordamos, e acho que vamos ter que fechar, mas de qualquer maneira eu queria mesmo fazer esta pergunta, que é, vocês sentem-se ajudados pelos editores, vocês sentem-se, mas eu gostava que me dissessem o seguinte, e nós autores, o que é que podemos fazer por vocês? Eu, por exemplo, nós nunca pensámos que tivéssemos apoio dos autores como temos e contacto. Eu acho que é muito importante o contacto que nós conseguimos e as conversas que conseguimos ter com os autores quando lemos as obras deles. Eu acho que é muito, muito importante mesmo. Eu vou agradecer a todos, porque já estamos mais que em cima da hora. O Bencast está disponível em todas as plataformas, Spotify, YouTube. Por isso, obrigada pela vossa presença a todos. Obrigada.